Foi eu, professora. Diga. Tipo, às vezes eu vou ficar saindo da aula porque eu tô tendo um probleminha aqui com o celular. Aí ele fica travando, sabe? Ah, Ai, entendi. que ódio. Aí, tipo, Certo. às vezes ele fica apertando aqui nas coisas do nada. Ah, meu amor, nem me fale que ontem mesmo Chega a por dar isso que ódio. Ai, eu tava com esse problema no meu celular, teve que formatar. Aí por isso que eu tava mandando mensagem, respondendo vocês mensagem bem depois, porque eu tava sem celular. Aí quando eu peguei, eu fiz o backup, deu para fazer o backup, aí tinha várias a mensagens. senhora fez ontem, foi, professora? Foi o backup. Oh, E teve que formatar. Eu tava doido o celular, doido, doido, doido. Ele parece que tinha vida própria. Eu acho que tava mais ou menos só formatando. Então vamos aqui, ó. Vou compartilhar a tela. Beleza. Aqui compartilhando a tela com vocês. Me avise se tem alguém que não esteja vendo, eu tô tá? vendo. Eu tô vendo. Beleza. Então, esse material já está lá no grupo, no formato PDF. Quem não conseguir abrir por algum motivo, porque muitas vezes tem aluno que não tem o aplicativo do Adobe, né, um Adobe PDF instalado no celular, aí tem que instalar para poder abrir. Se caso mesmo assim você não possa instalar, às vezes não tem memória, enfim. Aí manda mensagem para mim no privado que eu posso tirar o print, né? Ou até tentar mandar em outro formato, num privado. Então, olha só, a aula de hoje, dessa semana, aula 3, nós vamos então agora trabalhar dentro da circunferência trigonométrica. Essa aqui é a nossa circunferência, que está aqui ao lado. E a gente vai entender como é que funciona isso, como é que a gente vai se localizar, como é que a gente vai andar aqui dentro. Então, olha só. Fixemos dois eixos perpendiculares. Então, a gente sabe que a circunferência trigonométrica, ela é em cima do plano cartesiano. Aí, para quem não lembra o que é um plano cartesiano, eu vou tentar desenhar aqui esse plano cartesiano. O plano cartesiano é o eixo X e o eixo Y, para quem não conhece, para quem não lembra, tá? Esse aqui é assunto de ensino fundamental. Eu No lembro. eixo, lembra, né? No eixo que fica aqui na vertical, que é esse que fica em pé, eu digo assim, é onde fica o Y. E o eixo deitado, que fica na horizontal, a gente chama do eixo X, o eixo das abscissas também, o eixo Y também é chamado como o eixo das ordenadas. Então, a nossa circunferência trigonométrica é desenhada aqui dentro. Ah, é só fechar aqui essas quatro regiões de forma circular que você tem aí a circunferência trigonométrica dentro do plano cartesiano. Então, ó, são eixos, são dois eixos, Y e X, eixos orientados, né? Eles têm uma orientação, não é à toa. Aí aqui ele explica, ó, verticalmente para cima e horizontalmente para a direita, que foi o que eu acabei de falar. Então, consideramos uma circunferência com centro O. Pode ser centro O, tá? Da letra O, da vogal O, ou apenas o zero, tá, gente? Então, o importante é que vocês saibam que existe uma origem, existe um centro. E o raio, gente, unitário igual a 1, tá? Esse raio pode variar, mas no momento a gente vai trabalhar com o raio padrão, certo? Igual a 1. Só que esse raio pode ser 2, pode ser 3, pode ser qualquer valor. E o raio, para quem não sabe ou para quem não lembra, ele é justamente o segmento, tá? Que sai da origem. Vou tentar desenhar aqui então. Ó, por exemplo, aqui, ó. Essa região aqui, deixa eu tentar pegar uma canetinha aqui. Ó, esse segmento que sai da origem aqui, sai do zero, né? E vai até uma das pontas, até a extremidade da circunferência, que é um raio, gente. Estou até usando aqui o exemplo do plano cartesiano. Então, esse segmento de reta aqui a gente chama de raio. Então, eu posso ter o raio à esquerda, posso ter o raio à direita, verticalmente, para cima ou para baixo, tá? Então, isso é o raio, para quem não lembra aí o que é. O círculo é limitado, né? Ele é fechado.
o círculo é limitado por essa circunferência, que ela fica dividida em 4 partes, que a gente já viu na aula passada, que a gente chama de quadrantes, né? Então, aqui, ó, vou desenhar para vocês mais uma vez, para vocês revisarem, então, aí. Deixa eu apagar essa parte aqui. Deixa eu pegar aqui, olha só. Aqui a gente tem a circunferência, né? Um exemplo, digamos que seja, e a gente divide ela em 4 fatias, em 4 partes. Na primeira, a gente tem aqui, ó, começa assim, nesse sentido, tá? 1, 2, 3, e termina aqui no 4, ó. Então, essas 4 regiões que vocês estão vendo aqui, a gente chama de quadrantes, certo? São chamadas de quadrante. Quadrantes. Numerados no sentido anti-horário. O que é isso? O relógio da gente, o relógio analógico, né, que é aquele relógio que tem ponteiros, a gente lê no sentido horário, né? O sentido horário é esse sentido aqui, ó. Esse aqui é o sentido horário, tá? Horário, sentido horário. Só que na nossa circunferência trigonométrica, a gente vai se localizar, a gente vai ler o contrário, é no sentido anti-horário. E aí eu vou dizer para vocês qual é o contrário do sentido do relógio. Então, é nessa direçãozinha aqui em vermelho que eu tô colocando, ó. Então, é o anti-horário, o anti, tá? Vou colocar aqui apenas o A, para não ter que copiar tudo, tá? Então, é assim que a gente vai enumerar a nossa circunferência, nesse sentido. É no anti-horário, 1, 2, 3, 4, e não o contrário, tá? Então, beleza, até aqui tudo bem, né? Até aqui tudo tranquilo. Se não estiver, se alguém não estiver entendendo, dá um oi aí para mim, tá? Sinaliza. Juan, que entrou agora, ele perdeu algumas aulas, eu peço que ele assista às aulas anteriores gravadas. Vai lá no YouTube, tá? Geralmente, eu estou tentando fazer, colocar todos os vídeos numa conta só. Que às vezes eu misturava, colocava em contas diferentes. Eu estou tentando colocar numa conta só, porque aí se alguém faltar alguma aula, é só ir lá no YouTube, nesse canal, que é o canal do Estado, da minha conta institucional, e aí vai ter acesso a todas as videoaulas que eu andei e ando postando. Então, beleza, vamos voltar aqui. Construímos desse modo a circunferência trigonométrica. É comum também os referimos, né? Referimos a essa circunferência de ciclo, porque geralmente, gente, é um ciclo trigonométrico, tá? Então, a gente pode chamar de circunferência ou ciclo trigonométrico, é a mesma coisa. E o comprimento, aula passada eu já havia dito isso, vou falar novamente, o comprimento é como se fosse o perímetro, é a distância de uma volta, é como se eu estivesse somando os lados. O comprimento dela é 2πr, tá? É 2 que multiplica π, que multiplica o raio. Cada arco dessa circunferência, cada regiãozinha, gente, cada regiãozinha, ela representa 1/4. Como assim? Ó, vamos voltar para minha pizza aqui torta, certo? Eu não dividi ela em... Opa! Eu não dividi ela em 4 pedaços, eu dividi ela em 4 pedacinhos. Então, olha só, se eu pegar, então, só uma região, só um pedacinho, como é que eu represento isso aqui na forma de uma fração? Então, isso aqui representado na forma de uma fração é 1/4, né? Eu dividi o meu inteiro, o meu total em 4 partes e estou tomando apenas uma. Então, cada região representa 1/4 aí da minha circunferência, do meu ciclo trigonométrico. Aí, vamos continuar aqui. Aí, aqui abaixo, ó, aqui abaixo já está aqui bem mais elaborado o meu desenho, né? Então, deixa eu explicar para vocês essa representação aqui abaixo, olha só. Aí, aqui nós temos alguns pontos, né? Nós temos o ponto A, formado pelo ponto aqui 1, 0, tá? Isso aqui é um par ordenado,
Aí eu vou relembrar a vocês o que é par ordenado. São dois números. Se é par, gente, é porque tem dois. Par é 2. Deixa eu pegar aqui as minhas... Cadê as minhas canetinhas? Onde foi que eu deixei? Opa! Tô procurando aqui onde é a minha canetinha. Ah, tá aqui, voltou. Deixa eu pegar aqui. Eu vou apagar aqui. Deixa eu pegar aqui novamente a minha caneta. Então, par é 2, certo? Par é 2. Então, aqui você tem o pontual formado por dois números. 1 e 0. Esse 1 e 0 é o valor de quais pontos? Relembrando, nós temos aqui o ponto A, mas esse ponto A, gente, ó, esse ponto A aqui, o par ordenado, ele nos ajuda a nos localizarmos no plano cartesiano ou dentro da circunferência, tá? É uma coordenada, E a primeira coordenada aqui, ó, a primeira coordenada que tem o valor de 1, ela está associada à coordenada x. Sempre é assim. Então, o primeiro valor pertence à coordenada x e o segundo valor à coordenada y. Sempre. Não importa o ponto que apareça, ponto B, C, D, E, F, G, não importa. Os números que aparecem na ordem, por isso que se chama par ordenado, porque existe uma ordem em que o primeiro valor pertence a x e o segundo valor sempre pertence a y. Então, olha só, se o raio aqui é 1, se o raio da minha circunferência é 1, desenhar aqui, tá? Não riam do meu desenho. Se o raio da minha circunferência é 1, então aqui, ó, eu tenho 1 para x, certo? Então, esse ponto A aqui, considerando o raio igual a 1, eu tenho que o x é igual a 1, porque o x representa esse eixo horizontal, tá? Que é o deitado. Então, aqui, ó, o raio é 1. E eu disse para vocês que a gente tem raio aqui na vertical, aqui em cima, aqui embaixo também é raio, à esquerda também é raio, então a gente tem vários raios aqui. Então, se você está no eixo X, você tem como valor aqui positivo, lembrando, né, gente, que depois do zero, que é a direita do zero, ficam os valores positivos, né? Aqui está sua reta numérica, ó. Lembra que aqui tem um centro, à direita, valores positivos. Isso aqui tudo é revisão, tá? À direita, valores positivos e à esquerda, valores negativos. Então, aqui, ó, o x é 1, e como eu não estou em cima do eixo das ordenadas, que é o y, a coordenada do y aqui vale 0. Aí, agora, eu vou lá para a esquerda, tá? Lembrando que aqui no meio eu tenho 0, 0 aqui no meio, certo? Então, à esquerda eu tenho os valores negativos, mas eu ainda estou em cima do x. Se eu estou em cima do x, qual é o valor, então, para o meu x? Menos 1, certo? Eu ainda tenho um raio igual a 1, só que agora eu vou chamar de A', que é o mesmo ponto, só que agora eu estou onde? Eu estou onde o XL é negativo. Como não tem y aqui, o valor do meu y é 0. Por isso que a gente tem esses valores para esses pontos que vocês estão vendo, tá? Porque eu estou considerando o meu raio igual a 1, cada segmento desse equivale ao raio, e se eu estou em cima do eixo das abscissas, que é o x, que é esse segmento de reta horizontal, eu tenho aqui à direita valores positivos, por isso que o x equivale 1, e à esquerda valores negativos para o meu x. Como eu não tenho y, o y vale 0. E agora, se eu tiver no eixo, então, aqui vertical, que é esse eixo que fica aqui em pezinho, ó, a gente sabe que o y, ele tem valores aqui em cima positivos, né? Se eu estou trabalhando com os valores aqui acima do y, eu tenho valores positivos. Baixou,
Passou do x, eu tenho valores negativos. Então, como aqui eu estou falando de y, ó, eu vou colocar meu ponto B aqui, tá? Pode ser qualquer letra. Lembra que como eu não tenho x, o x aqui é 0. E aqui o raio é positivo, o raio é 1. Então, o valor do meu y aqui é 1. Se eu estou lá embaixo, eu estou, então, pegando um outro ponto, chamado B', só para diferenciar. Lembrando que eu ainda estou no eixo do y, então aqui eu não tenho um valor para x, o meu x é 0. Como eu estou abaixo do eixo, eu tenho um valor negativo para y. Por isso que o meu y aqui ele é negativo, menos 1. Por isso que a sua circunferência tem esses pontos aqui nas extremidades, porque é os pares ordenados, certo? De cada ponto aqui da sua circunferência. O que a gente vai nos servir aqui para nos guiarmos, tá? Então, se eu estou no x, o y é 0. Se eu estou à direita do 0, o meu x é positivo. Se eu estou à esquerda, o meu x é negativo. Se eu estou acima do eixo, se eu estou em y, eu tenho x igual a 0 e y positivo. Se eu estou abaixo, eu não tenho x, porque eu estou em cima do y, só tenho o valor negativo do y menos 1. Então, esses pontos são as coordenadas de x e y na circunferência, considerando o raio igual a 1. Ficou claro? Sim. Sim. Juan, como é que você tá aí, Juan? Me diga aí que eu tô preocupada com você. Juan, estás aí a me ouvir? Oi. Tá dando para entender, querido? Tá. Tá. Vou confiar, hein, nesse tá. Vou confiar, então. Tô apagando aqui para não ficar muita informação e aí acaba tendo até poluição aqui visual. Então, observe que os conhecimentos de matemática, gente, eles são agregados, né? Você não estuda nada de matemática e fica isolado, perdido na gaveta, debaixo do colchão, não. Um conteúdo puxa o outro. Observe que aqui eu estou trabalhando com a circunferência trigonométrica e eu estou trabalhando ao mesmo tempo com plano cartesiano, com par ordenado, tudo assunto que vocês já estudaram lá no ensino fundamental e que é necessário trazer à tona, porque a gente esquece, né? Se a gente não pratica, a gente acaba esquecendo. Então, vamos continuar aqui na nossa explicação. Deixa eu ver. Apagar mais aqui, ó. Eu tô fazendo uma bagunça. Beleza. Simetria. Simetria eu também já expliquei o que é simetria na aula passada. Vou reforçar aqui. Simetria. No ciclo trigonométrico, interessa-nos diretamente 3 tipos de simetria. Em relação ao eixo vertical, que a gente sabe que é o eixo Y, em relação ao eixo horizontal, que a gente sabe que é o X, e em relação ao centro. Em matemática, simetrias são figuras idênticas, que se correspondam ponto a ponto. Aí a gente tem aqui em cima, tá? Aí, ó, várias simetrias. Essas fatias que vocês estão vendo aí, ó, essa circunferência toda fatiada, tá? Toda ela é simétrica. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui em cima, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, deixa eu aumentar aqui, dar um zoom aqui, ver se eu consigo. Então, por exemplo, aqui, ó, 90 graus, por exemplo, que é π sobre 2, né? Ele é simétrico a 270 lá embaixo, que é 3π sobre 2. Qualquer ângulo que você pegue aqui na circunferência, ele vai ter o seu semelhante. Ele vai ter o seu simétrico, né? Que são figuras semelhantes, tá? Que se correspondem ponto a ponto. Então, por exemplo, esse 120 aqui, gente, ó. Logo depois do π sobre 2, que é 90, aí eu tenho 120 em graus, que equivale a 2π sobre 3 em radianos, segue essa fatia, segue essa linha que ele está aqui. Aí, ó, pode vir, ele vai passar pelo centro, vai até lá embaixo, certo? O correspondente dele lá embaixo é 5π sobre 3, que dá 300 em graus, certo? Então, cada ângulo desse aqui, ele tem um correspondente, um semelhante, associado ponto a ponto. Então, por isso que fica aí esse ciclo todo fatiado, porque cada ângulo tem o seu correspondente. Isso é só para a gente ter uma noção.
Aí agora vamos para o exercício, que é o que vocês realmente vão fazer para me entregar daqui para sexta-feira. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Não, vou deixar assim mesmo. Então, vou beber uma aguinha aqui, tá? Bem rapidinho. E a gente vai trabalhar com radianos e graus. Os livros, eles trazem a regrinha de 3, quando a gente quer transformar radiano para grau ou grau para radiano. Mas, tem um macete muito mais rápido e muito mais fácil, que eu vou agora passar para vocês, que depois que eu descobri, eu não uso mais regrinha de 3 para transformar radianos ou grau. Basta saber esse macete, é como é isso. Observe que nesse número 1, ele quer que eu expresse o valor de cada ângulo aqui abaixo, que como vocês podem ver, todos os ângulos aqui abaixo, da letra A, B, C, D e E, eles estão todos escritos em graus, né? Tem essa bolinha aqui no índice, tá? Aqui em cima. Então, isso representa o grau. Então, ele quer que eu transforme isso para radianos. Aí, qual é o macete que vocês vão usar? Qual é o procedimento? Qual é a mecânica que vocês vão fazer aqui? Você vai pegar, eu vou escrever aqui em cima, tá? Você vai pegar e multiplicar. Então, quando isso acontece, quando ele quer que você escreva graus para radiano, você... Ui, foi mal, gente. Eu tô sem mouse. Aí, eu tô com o teclado aqui do notebook. Aí, de vez em quando, eu faço alguma coisinha errada, eu escorrego. Então, olha só, é só multiplicar, escrever aqui, tá? É só multiplicar por π. Esse é o macete. Isso aqui não é x, tá, gente? É a multiplicação. Só multiplicar por π sobre 180 graus. Π sobre 180 graus. Aí eu vou explicar por quê e vou fazer uns exemplos aqui, olha só. Gente, radianos vai aparecer o π, tá? Se vocês olharem aqui, na circunferência aqui em cima, os ângulos, eles estão em graus e estão em radianos. Observe que sempre aparece o π neles, ó. Sempre aparece. Então, como eu quero que apareça o π, eu vou multiplicar π sobre 180. E a gente sabe que o π... 180, professora? Oi? Sempre vai ser 180? Sim, a gente sabe também que o π em graus, que eu falei aula passada, ele vale 180 graus, tá? Isso aqui é o valor do π em graus. Então, se eu quero, no número 1, pegar grau e transformar para radianos, então é esse procedimento que eu vou fazer em todos eles. Depois eu ensino como fazer o contrário, mas nesse número 1 aqui, a gente vai usar só isso aqui, para transformar 30, para transformar 15, 120, 210, 270, todos eles para radianos. Aí eu vou fazer aqui um exemplo na prática, né? Vou fazer aqui a letra A, por exemplo. Vou pegar a letra A aqui, fazer aqui do lado. Então, eu vou pegar 30 graus e vou multiplicar, colocar um x bem pequenininho, isso aqui não é x, tá? É uma multiplicação por π sobre, isso aqui é uma fração, 180. Não vou mexer no π, não vou mexer nele, porque eu quero que ele apareça. Então, ele eu nem vou mexer, vai ficar aí bonitinho. Então, eu vou mexer só nos outros números. Então, ó, 30, 180, eu vou dividir aqui eu vou dividir ambos por 3. Só que antes de eu dividir, eu vou cancelar esse 0 com esse 0. Na divisão, gente, eu posso fazer isso. Quando você vai dividir, que essa fraçãozinha, esse tracinho de fração, ó, ele se estende até aqui, se você quiser. Então, isso aqui é uma divisão. Todo traço de fração, ela vai indicar para mim uma divisão. Então, se você tem 0 de um lado e 0 do outro lado, que é como se fosse uma balança, eu posso cancelar os zeros. 1 do 30 com 1 do 180, tá? Só para diminuir aí o número.
E aí você tem 3 dividido por 18. A gente sabe que não dá para dividir 3 por 18. Mas, quando não dá para dividir, prestem bem atenção nisso, dá para simplificar. E o que é simplificar em matemática? É você encontrar um número, você vai encontrar um número que divida em cima e embaixo pelo mesmo algarismo. Não pode ser algarismo diferente. Então, se eu estou dividindo aqui em cima por 3, eu sou obrigada a dividir embaixo por 3. E vice-versa, tem que ser o mesmo algarismo. E por que eu estou dividindo por 3? Porque, olha só, 3, eu posso dividir 3 por quem? Por 1 e por 3. Aí eu olho lá para 18. 18 eu posso dividir por 3? Eu posso. Dá 6, né? Na tabuada do 3, o 3 vezes 6 dá 18. Então, aqui eu também vou precisar de quê? De conhecimentos de divisibilidade e da tabuada, certo? Então, um conteúdo, ele está associado ao outro, não tem como separar, não, isso aqui é só tabuada, isso aqui é só divisão, eles não têm nenhuma relação entre si. Não, né? Tem alguém querendo falar? Alguém levantou a mão, quer falar alguma coisa? Ou foi impressão minha? Eu vi um barulhinho? Foi Juan. Foi Juan. Diga, Juan, quer falar alguma coisa? Não. Ah, então tá, porque eu ouvi um Ô, barulhinho. professora, e Oi. quando for, tipo, não tiver um zero em cima? Tipo, um Aí, exemplo, o beleza. 15. Aí você faz a simplificação normal. Deixa eu voltar lá para te mostrar. Peraí. Certo. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Caso não tivesse assim. Deixa eu apagar esse zero aqui. Vou apagar o zero aqui do 180. Digamos que isso aqui seja 18. Um exemplo. Aí aqui eu não tem como eu cortar esse zero. Aí o zero do 30 permanece, porque eu não tenho ninguém do outro lado para cortar com ele. Então, 30 permanece, mas aí a questão da simplificação continua. Porque você não dá para dividir aqui, digamos, 30. 30 dividido por 18, dá para dividir? Você tem que fazer essa pergunta. Se não der para dividir, aí você utiliza a simplificação, que é a tabuada, que é você pensar em um número que divide em cima e embaixo pelo mesmo valor, pelo mesmo algarismo, pelo mesmo número, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Vou terminar esse aqui, depois a gente faz mais. Deixa eu voltar aqui com o zero. Eu apaguei. Apaguei e cortei, só para facilitar a minha conta, gente. Porque aí ficou 3 e 18, ó. Bem pequenininho, bem simples. Então, 3 dividido por 3 não vai dar 1? Então, 1 eu nem preciso colocar. Então, aqui em cima, no meu numerador, vai ficar apenas pi, tá? Por quê? Ó, porque 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 que multiplica pi é o próprio pi. Então, quando é o número 1, você nem perde tempo colocando o número 1. Já coloca o pi direto. E aqui embaixo ficou quanto? 18 dividido por 3. Qual é o número multiplicado por 3 que dá 18? 6. Então, tá aqui a resposta da letra A. 30 em graus, transformado para pi radiano, é pi sobre 6. Tá? E a prova real tem como a gente saber também se eu fiz certo, tá, gente? O interessante aqui é que tem como a gente verificar se a gente fez certo ou errado. Qual seria a prova real aqui? Deixa eu apagar. Quem não puder copiar agora, depois assiste a aula gravada e aí vai dando pausa no vídeo e vai copiando. Tá? Porque isso aqui vocês têm que copiar, vocês têm que anotar. Do mesmo jeito que se vocês estivessem numa aula presencial, tem que fazer as anotações de vocês. Então, qual é a prova real disso aqui? Deixa eu pegar uma caneta diferente. Eu disse para vocês que o pi vale 180, não é? Então, se eu substituir, isso aqui é a prova real, não é a resposta. Se eu substituir o valor de pi por 180 e dividir por 6, quanto é que dá isso aqui? Epa, isso aqui é um 6, tá, gente? Ó, tem alguém levantando a mão, eu já vejo quem é, só um momentinho. Só um momentinho. Ó,
18 dividido por 6. Esquece o zero, porque o zero a gente vai repetir no final. 18 dividido por 6 dá quanto? Qual é o número multiplicado por 6 que dá 18? 3. Então, olha a prova real aí que tá certo. Então, quando você transforma em radianos e quer saber se você transformou certo o grau, é só você fazer a continha contrária, né? Pega o π, substitui por 180, faz aqui a continha. Se você conseguir voltar para o grau original, que você era o valor que você tinha antes, então isso aqui está correto. Então, π sobre 6 realmente é a transformação de 30 em radianos. E o contrário, quando você substitui o valor de π, que é 180, e divide por 6, você volta, então, para grau. Então, dá para você brincar aqui à vontade, fazendo a prova real. E no exemplo 2, que já é o contrário, ele vai te dar um valor em radianos e quer que você transforme para grau. Aí a gente vai usar esse macetezinho aqui, ó, que eu coloquei aqui em verde, né? Que é só substituir o valor do π, fazer a continha que você chega no grau, tá? Aí deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Quem que levantou a mão? Quem tá com dúvida aí, gente, pode falar. Já entendi já, porque a senhora tinha botado 180 dividido por 6. Aí eu não sabia porque era 6, mas 6 é a resposta, né? É porque a gente encontrou π sobre 6 como resposta. Aí, para eu ter certeza que essa é a resposta correta, eu só fiz substituir o valor do π, que é 180, e dividir por 6. Eu cheguei ao valor que eu queria, que eu tenho antes, né? Que é 30 graus. Então, a resposta da letra A, resposta aqui da letra A, deixa eu voltar aqui para o meu compartilhamento. Então, a resposta da letra A, eu já verifiquei que está corretíssima. Então, a resposta da letra A é apenas π sobre 6. Então, a resposta da minha letra A aqui, tá, gente? Do número 1 é π sobre 6. É o valor em radianos de 30 graus. Então, 30 graus em radianos equivale ou é igual a π sobre 6. Ok? E aí, eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente fazer a nossa chamada. A gente ainda vai ter aula essa semana. Deixa eu ver aqui para eu passar para vocês, que eu nunca decoro horário, gente. Nunca, não sei o que é isso, não. Professora, Horário. Diga. aí o 2 faz igual o Isso. verde, Só que né? eu. Que a senhora fez. Exatamente, exato. Só que aí eu vou explicar nas outras aulas, tá? Eu vou dar uma reforçada nisso bem direitinho. Deixa eu ver aqui, gente. Só um momento. Vou pegar o horário do segundo ano aqui. Aqui, tá. Então, tem essa aula hoje, comigo é só uma, já falta 4 minutinhos, que esses 4 minutos eu vou fazer a frequência da gente, e a gente tem uma aula amanhã. Amanhã a nossa aula é de 9h30 a 10h20. Então, na aula de amanhã eu termino a explicação, dou uma outra reforçada, já pego direto no exercício, para que vocês possam terminar o exercício e me entregar na sexta-feira, até o final do dia. Lembrando que sexta a gente tem 2 aulas de projeto de vida, as 2 últimas, certo? Então, vamos voltar aqui, deixa eu fazer a frequência para a gente poder liberar vocês. Sempre eu estou fazendo a frequência. Alexandra, diga no coração. Oi? Você está com a mãozinha levantada aqui, quer Não, falar algum? é Lucélia, é Lucélia. Ah, é? É. A foi sem querer. Que mágica foi essa, hein? Não sei, eu tava com a mão levantada, eu não toquei nem. Pois é, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a Alexandra tá aqui como se estivesse com a mão levantada. Não sei que Ah, foi meu que mágica. Jesus. Chegou ali agora pra ter certeza. Tá Meu aparecendo aqui pra mim, mas tudo bem. Juan, deu para entender mais ou menos, Juan, que eu tô preocupada porque você perdeu aulas passadas. Como é que tá aí? Foi tudo mais ou menos. Isso, é de mais ou menos mesmo. Aí você vai tentar assistir as aulas passadas, fazer as atividades, e aí qualquer coisa é só mandar mensagem no privado para mim, tá bom? Que eu tento ajudar aí Tá como certo. eu puder. Certo, galerinha? Certo. Então, um beijo para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com o Papai do Céu e boa aula aí para vocês. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.